Hoje a gente vai iniciar o módulo 12, né, da apostila de Química. A gente vai ver hoje os capítulos 1 e 2, que vai falar sobre a rapidez das transformações químicas. Quando a gente fala de rapidez das transformações químicas, a gente tem que falar um pouco sobre a cinética química. E o que seria essa cinética química? A cinética, ela é o ramo, né, da química que estuda a velocidade das reações químicas e os mecanismos com os quais essas reações vão ocorrer. Então, existem fatores que a gente vai estudar ao longo desse capítulo que eles são capazes de ou acelerar as transformações químicas ou também retardar as equações químicas. A velocidade dessas reações químicas, ela é expressa pela quantidade de reagente ou produto por uma certa unidade de tempo. Elas são classificadas de duas formas, né? A gente vai ter as reações rápidas e as reações lentas. As reações rápidas, elas são, por exemplo, a queima do gás da cozinha. Ou, como vocês podem ver no meu exemplo aqui, uma explosão. Então, uma explosão, ela é considerada uma reação química rápida. A explosão de fogos de artifício, ela é considerada uma equação química rápida. Aí, por exemplo, a lenta. A lenta, obviamente, vai demorar mais tempo para se decompor. Então, a gente tem um exemplo aqui de lenta, um processo de ferrugem. Então, até o metal começar a se oxidar, vai levar um certo período de tempo. Então, é caracterizado por uma reação lenta. A decomposição do petróleo também é considerada uma decomposição lenta. Ela vai levar milhares aí de anos. Decomposição do plástico, a mesma coisa. É considerada uma decomposição lenta. Então, grande parte dessas equações químicas, dessas transformações químicas, elas não são percebidas pelos nossos sentidos até que ela até que ela acabe de ocorrer. Por exemplo, a ferrugem. A gente só percebe o processo de ferrugem quando o metal está dessa forma. Quando ele iniciou a oxidação, a gente não é capaz de perceber essa reação química. Então, nesses casos, a gente precisa analisar os detalhes do estado inicial e do final do sistema. Só que nem sempre isso é o que acontece. Então, a importância na indústria também, por exemplo, por que é importante na indústria? O tempo necessário de uma transformação química, ela vai determinar, por exemplo, o tempo de validade do produto. Se a gente usar o leite, por exemplo, ele demora pouco tempo para estragar. Então, é importante a gente saber o estado inicial e o estado final dessa reação para ver quanto tempo o leite vai acabar estragando, para prever quando ele vai estragar, não perceber quando ele já estragou, para que daí ele tenha o que a gente chama de vida de prateleira, que daí ele possa colocar o prazo de validade certinho no produto final. Aqui está falando sobre a panela de pressão. O que ela tem a ver com o nosso assunto, né? Talvez vocês já tenham usado uma panela de pressão alguma vez na vida. E qual que é o principal intuito dela? É cozinhar os alimentos de maneira mais rápida. E como isso ocorre? Quando a gente coloca o alimento junto com a água vai evaporar e vai começar a passar para o estado gasoso. Dessa forma, como a panela é vedada com a válvula com pino, então o que acontece? Vai ter o aumento da pressão. E com o aumento da pressão, o alimento vai se cozinhar mais rapidamente.
Então, isso é um fator que acelera a reação, ou seja, que vai acelerar o cozimento do nosso alimento. Então, o aumento da temperatura é um fator que acelera as reações químicas. O cálculo da rapidez média da reação. O estudo da rapidez com que ocorre uma reação química, ela é um dos fatores que vão influenciar a que eu já expliquei no começo, cinética química. Então, a rapidez ou essa taxa de reação, ela é determinada pela variação na quantidade de substâncias ou de reagente ou de produto que participam durante a reação por um determinado tempo. Então, como que a gente calcula essa rapidez da reação? O VR é igual ΔR sobre ΔT. O VR, o que seria? Seria a rapidez do consumo do reagente. O ΔR seria a variação da concentração do reagente. E, por último, o ΔT é a nossa variação de tempo. Geralmente, a concentração no sistema internacional, tá? A gente coloca em mol por litro. E o tempo em segundos. Aqui a gente tem o mesmo esquema, só que da variação da concentração do produto. Ou seja, o VP é a rapidez da formação de um produto, o ΔP é a variação de concentração desse produto, e o ΔT também é dado pela variação de tempo. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, esses dados, em geral, eles são obtidos experimentalmente, ou seja, a gente já tem tabelas padronizadas com esses valores de decomposição. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é a decomposição do peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada, né, que a gente coloca no machucado ou que a gente usa para descolorir o cabelo. Então, a água oxigenada é 2H2O2, que quando se decompõe, libera água e O2 no estado gasoso. Então, a tabela a seguir, ela tem os valores experimentais para a decomposição da água oxigenada. Então, aqui, ó, com o passar do tempo em minutos, aqui está mostrando o quanto a água oxigenada se decompõe. Então, aqui no gráfico, a gente consegue observar a concentração do gás oxigênio. Quanto mais a água oxigenada se decompõe, mais gás oxigênio vai ser produzido em função do tempo de reação. Por quê? Porque o reagente principal, que é a nossa água oxigenada, ela vai acabar se decompondo para dar origem aos produtos finais, que é a água e o O2 nesse caso. Então, esses dados na tabela, eles estão colocados experimentalmente nesse gráfico. Ou seja, aqui a gente tem o tempo e aqui a gente tem a concentração de O2. Então, conforme vai passando o tempo, quanto mais tempo for passando, essa água oxigenada ela vai se decompondo e quanto mais tempo passar, mais produção de O2 vai ter nesse sistema. Aqui, ó, a mesma coisa. Aqui a gente tem o tempo em minutos, aqui a gente tem a água oxigenada, a produção de água e a produção de O2 gasoso. Então, aqui no tempo, a gente tem, no tempo zero, perdão, a gente tem 10 mols de peróxido de hidrogênio. Passados 50 minutos, a concentração do peróxido de hidrogênio já caiu, e aqui, ó, já subiu a de água e já subiu a de O2. Aqui, ó, nos 100 minutos, já caiu mais um pouco.
Então, aqui a gente tem mais H2O e mais O2. Então, conforme o H2O2 vai se decompondo, ou seja, vai caindo a concentração dele, os produtos formados vão subindo a concentração. Aqui a mesma coisa, só que no gráfico. Então, a mesma coisa, a gente tem o tempo em minutos e a gente tem a concentração por mol. Então, conforme a linha do peróxido de hidrogênio vai caindo, vai se decompondo, a da água e a do oxigênio, elas vão subindo, porque conforme decompõe aqui, vai produzindo aqui. Então, é inversamente proporcional. Enquanto um se decompõe, os outros demais reagentes, eles vão se formando. Aqui, a gente tem a aplicação prática daquela formulinha que eu passei para vocês no início do capítulo. Então, aqui ele está dando exemplo, vocês podem notar que é só trocar os valores pelos valores que a gente tem aqui na tabela. Então, em função do tempo de 50 minutos, vocês vão colocar o tempo dos reagentes, a decomposição dos reagentes, aplicar na fórmula e aqui não tem muito segredo, tá? É só aplicar na fórmula mesmo. E daí a gente vai ter o tempo previsto de decomposição para aquele reagente. Aqui a gente tem o tempo de meia-vida. O que é esse tempo de meia-vida? Meia-vida é o tempo que uma substância leva para degradar a sua concentração até a metade da concentração inicial dela. A gente pode ter meia-vida de horas, de semanas ou de milhares de anos. Então, aqui, por exemplo, que ele está falando, é o tempo necessário para que a concentração de uma substância vá se reduzir à metade do seu valor inicial. Então, em alguns casos, conhecer essa meia-vida é mais relevante do que conhecer propriamente o valor da rapidez da reação. Aqui, ele mostra a degradação da penicilina. Então, aqui, ó, ele tinha concentração de 10 mol por litro e ele levou 200 dias para chegar na meia-vida dele. Então, a partir desse gráfico, a gente consegue observar que a meia-vida da degradação do antibiótico é cerca de 26 dias. Período no qual a concentração inicial, que era de 10 mol, foi reduzido a 5 mols, ou seja, foi reduzido pela metade. Então, ou seja, a cada 26 dias aproximadamente, ela vai ser reduzida de novo pela metade. E assim sucessivamente até que ele reaja por completo e não tenha mais componentes para oxidar, para perder. Então, a meia-vida, nesse caso, ela é fundamental para determinar, por exemplo, o prazo de validade de medicamentos. Por quê? Porque a ação do medicamento, a ação do antibiótico, ela vai depender de um valor mínimo de concentração do princípio ativo. Ou seja, quando esse antibiótico chegar na meia-vida, quer dizer que ele já não tem mais benefícios para o nosso corpo. Ou seja, quer dizer que a concentração de medicamento já caiu, então não vai ser eficaz para aquele determinado problema. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá, aqui tem as atividades. E aqui a gente tem a influência do meio na rapidez de uma reação. Então, as reações químicas, elas se processam por meio de rearranjos das ligações que ocorrem entre os átomos. O controle da rapidez dessas reações, ela vai depender de como o arranjo desses átomos acontecem e quais fatores vão acabar influenciando em cada tipo de ligação.
Então, primeiramente, a gente tem a teoria das colisões. O que é a teoria das colisões? A teoria das colisões, ela explica os choques entre os átomos e moléculas que estão presentes num meio natural. Ela é um fator para a ocorrência de uma reação química. Por quê? Porque apenas as colisões efetivas levam à transformação química. Ou seja, as colisões efetivas são as que têm energia suficiente para que a reação química seja capaz de ocorrer. O que é essa colisão efetiva? A colisão, ela precisa ocorrer com uma orientação espacial adequada e energia cinética suficiente para romper as ligações que mantêm unidos os átomos. Ou seja, aqui a gente tem uma colisão efetiva, aqui a gente tem uma colisão não efetiva. Qual que é a diferença entre elas? Aqui, no primeiro caso, está abrangendo todas as moléculas, ou seja, a primeira molécula A, aqui, ela consegue interagir com essa molécula B. A segunda molécula A também consegue interagir com essa molécula B. Então, isso é o que a gente chama de colisão efetiva, ou seja, todas as moléculas elas estão conseguindo se ligar. Aqui não é o caso, por quê? Porque notem que a gente só está conseguindo fazer uma ligação aqui, ó. Após essa ligação, a gente tem aqui, ó, um par que não vai conseguir se ligar. Portanto, essa colisão, ela não consegue ocorrer. Ela não tem energia suficiente para ocorrer. Então, aqui a gente consegue ter essa ligação e aqui, ó, eles não conseguem se ligar. Porque se só esse ligar esse, ele não vai ter energia suficiente. Então, para ter uma colisão efetiva, a gente precisa que todas as moléculas consigam se ligar. Então, no primeiro caso, o choque é eficaz porque todos os átomos estão ligados. E no segundo caso, ele não é eficaz porque as moléculas elas não conseguiram se unir. Aqui a gente tem energia cinética. A energia cinética, acho que vocês já devem também ter visto na física. E além da orientação, a energia cinética das partículas, ela é um fator importante. Por quê? Porque ela está relacionada à velocidade com que essas partículas vão se interar. Então, aqui a gente tem EC mRV ao quadrado sobre 2, onde o EC é a nossa energia cinética, o mR vai ser a nossa massa molecular e o V é a velocidade das partículas. Aqui a gente tem a distribuição molecular do O2. E aqui os fatores que influenciam a rapidez da reação. O primeiro fator é o efeito da concentração. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. Por quê? Porque quando aumenta-se a concentração dos reagentes, vai aumentar o número de colisões efetivas, resultando na maior velocidade dessa reação. Aqui é importante ressaltar também que a alteração da concentração dos reagentes, ele não vai apresentar o mesmo efeito sobre a rapidez de todas as reações. E que, portanto, também é determinado esse efeito experimentalmente e ele também vai ser tabelado. Aqui a gente tem o efeito da superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato, também maior a velocidade da reação. Por quê? Porque as reações acontecem entre as moléculas que ficam na superfície dos reagentes. Portanto, quanto maior for essa superfície, mais moléculas também estarão em contato umas com as outras e mais rápida vai ser a reação.
Então, aqui, ó, a rapidez de uma reação é usar reagentes em formas menos compactas, ou seja, divididos em pedaços ou até mesmo em pó dissolvido. Isso aumenta a superfície de contato entre as espécies químicas e, consequentemente, a frequência de colisões entre elas. Aqui a gente tem a representação da superfície de contato, aqui, ó, entre dois reagentes. Um deles vai estar na fase gasosa, que são as esferas rosas, e o outro na fase sólida, que são as verdes. Então, as partículas do gás, elas entram em contato apenas com as partículas que vão estar na superfície do sólido, sem atingir as partículas mais internas. Então, dessa forma, a gente tem uma aceleração na nossa reação. O efeito da temperatura. O efeito da temperatura é também o que eu expliquei a respeito lá da panela de pressão. Então, quanto maior a temperatura, também vai ser maior a nossa velocidade da reação. Por quê? Porque a cinética das moléculas, ela vai aumentar. O que também vai aumentar as colisões efetivas, que vai acabar tornando a reação mais rápida. Então, à medida que a temperatura de um sistema reacional ela é aumentada, a energia cinética média dessas moléculas no sistema, ela também aumenta, tá? Então, com isso vai ocorrer mais colisões e a reação ela vai acabar se tornando mais rápida. Aqui também a gente tem uma distribuição da velocidade molecular de O2 a 25 graus e a 1000 graus. Então, a 25 graus, a maior parte das moléculas de O2 se move à velocidade próxima dos 400 metros. Quando a temperatura é elevada a 1000 graus, a maior parte das moléculas de O2 se movem a velocidades próximas de 800 metros por segundo, o dobro da velocidade. Por quê? Por conta da teoria das colisões. Quanto maior a temperatura, mais colisões efetivas a gente vai acabar tendo. Então, mais rápido vai ser essa reação. E por último, por último, e não menos importante, também que não está aqui na apostila de vocês, mas eu acho importante ressaltar, a gente também tem o efeito de catalisadores. O que são os catalisadores? Os catalisadores, eles são substâncias que aumentam a velocidade de certas reações químicas sem acabar participando delas. Ou seja, sem serem consumidas durante a reação. Quando a gente tem uma reação química, a gente sempre tem lá a setinha, e a setinha indica que a gente teve uma transformação química. O catalisador, ele sempre fica sinalizado em cima daquela setinha. Então, ele é um componente que ele participa da reação, porém, ele não é consumido pela reação. Ele vai estar em cima da seta e ele não vai estar nem na parte dos reagentes e nem na parte dos produtos. O catalisador, ele diminui a energia da orientação da reação e assim vai ficar mais fácil para as partículas reagentes conseguirem atingir a energia necessária para que elas consigam reagir. Então, isso não está na apostila de vocês, mas para mim também é um efeito que altera a reação, é um efeito muito importante, tá? Aqui também já tem as atividades e a prova de vocês vai até aqui. Então, eu vou passar para vocês um exercício de revisão e vai ser até a matéria de hoje. Ficou alguma dúvida? Não. Alguém? Pessoal, falem comigo. Não, tá tranquilo. Acho que tá tranquilo, professora. Não, tá de boa. Não, professora, tranquilo.
Então, que nem eu falei, até amanhã, se eu não conseguir hoje, até amanhã no máximo, tá? Eu vou estar postando a lista. A lista tem todos os tópicos que vão cair na prova e exemplos de exercícios que também cairão na prova de vocês. Então, tudo bem até aqui? Tudo bem. Sim. Beleza, então, pessoal. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Mais tarde eu vou gerar o link para vocês. Amanhã a gente vai ter a nossa aula de física. Beleza? Pode falar. Beleza. Uhum. Tá bom, então. Beleza. Então, eu encerro por aqui. Fiquem de olho no portal lá que eu vou mandar a lista. E eu vejo vocês amanhã na aula de física. Beleza. Fechou. Falou, professora. Beleza, professora. Beijo. Beijos, até amanhã. Até. Até, professora. Beijos. Até amanhã.